Aqui a tecnologia do século XX e as fotos antigas de Petrolina, como era 100 anos Aqui, atrás. a Ilha do A Fogo. velha Ilha do Fogo. O motivo de Petrolina e Juazeiro existir, a Ilha do Fogo. Permite a navegabilidade, né? Exato. Permite a... O meio do rio é de Petrolina a Pirapora. E essa navegabilidade é justamente esse percurso, através das cidades ribeirinhas, Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado, que serão inundadas no futuro com a chegada da represa. Né? Então todo o fluxo comercial, aqui as pessoas embarcando nos vapores, né? Aqui a mercadoria aguardando o vapor chegar. Então todo o fluxo comercial e de passageiros era pelo Rio São Francisco nesse período. Não havia uma outra proposta, não tinha outra saída. Era navegação ou nada. Né? E aqui as ruas antigas de Petrolina, como não havia água encanada, os agueiros, homens que abasteciam com tambores de água, os tambores da casa da pessoa. Então eu fazia 8 viagens para manter a sua casa com água o dia todo e principalmente durante a noite, se precisasse. Então aqui eram os senhores que recebiam, trabalhavam, abastecendo a casa com água. Né? Então essa é a Petrolina antiga. Você viu a orla da cidade como é bonita? Então vamos voltar 100 anos no tempo e mostrar que quando o Dom Malan chegou aqui em 1923, a orla de Petrolina era essa aqui. Aqui, essa igreja eu... A primeira igreja, 1862, a igreja Antes matriz. da catedral. Antes da catedral. Então, quando o bispo chegou aqui e desceu do trem em Juazeiro, ele olhou para o lado de cá e disse: meu Deus, o que fizeram, mano? Onde é que me jogaram aqui? Muito Então, perto do rio, né? não, e a estrutura do local. Ele saiu de Paris para ver isso aqui. Ah, entendi. Entendeu? A Petrolina, isso aqui é 95. Essa 95 aqui não existe. O cara olha para isso aqui e diz: essa aqui não é a Petrolina de hoje. A Petrolina de hoje... Dá para ver a igreja. Os prédios já tomaram de conta, aquela coisa toda, entendeu? Então aqui é 100 anos atrás, 1923. É essa imagem. E quando ele chegou, ele ficou nessa casinha aqui, que era a casa mais elegante que tinha na cidade, que era a casa do Coronel Clementino. Então o coronel cedeu a casa dele para o bispo, que era a maior autoridade que tinha, e mandou fazer uma outra aqui desse lado. E essa casa aqui ficou sendo o palacinho do bispo, enquanto ele mandava construir o palácio episcopal e a catedral. Então essa foto aqui já é feita de cima da catedral com a estrutura que o bispo programou. Então aquela é a Petrolina quando o bispo chegou e essa é a Petrolina quando ele saiu. Aqui o palácio episcopal, a avenida ampla e larga, aqui o colégio para homens, lá atrás o hospital e os espaços para serem preenchidos depois. Muito bem estruturado até hoje. Então essa estrutura europeia foi o bispo Dom Malan quem criou. As pessoas perguntam por que Juazeiro tem ruas estreitas e tal, e Petrolina, tudo. Nos anos 20, quando ele chegou, ele montou a estrutura, porque aqui construirei tudo grande, e em nome de Jesus crescerá tudo grande em torno. Então essa era a ideia do Dom Malan, construir tudo grande. Futurista, né? Futurista. Interessante, essa igreja aqui, como se chama? Igreja Matriz. Dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A Igreja Católica, ela tinha tinha missa ontem só para fechar o conjunto da obra. A Igreja Católica, ela tinha a imposição que só poderia se tornar uma freguesia se tivesse um santo protetor. Toda cidade pequena que você vai, a primeira coisa que você vê é a torre da igreja. Só se tornou freguesia porque tem um santo protetor. Juazeiro, 1708, Nossa Senhora das Grotas. A igreja foi feita. A vila de Juazeiro, por causa do pé de Juazeiro, que era o ponto de referência de descer na correnteza. Do lado de cá não tinha nada, era isso aqui. Era isso aqui. Então, em 1860, em 58, o Frei Henrique Cavalcante mandou construir essa igreja, que já é um descendente do Valério Coelho. Então, esse Frei Henrique mandou construir a igreja e trouxe a Rainha dos Anjos para ser entronada. A rainha entronada nessa igreja, a freguesia de Petrolina inicia. Então, a partir da freguesia de Petrolina em 1862, pelo decreto imperial 530, virou em 1895 a cidade de Petrolina. Só que no começo dos anos 50, 60, os intelectuais de Petrolina, que não viram o Frei Henrique, discutiam por que o nome Petrolina. Então havia uma pedra na beira do rio, essa pedra aqui, que vista de longe era chamada de Pedra Linda. Era um lajedo de 5 metros de altura, que vista de longe era chamada de Pedra Linda. Pode ser o nome de Petrolina. Petra Linda, Petrolina, pode ser.
A irmã do padre que mandou construir a igreja tinha uma irmã chamada Petronila. Era uma santa da Europa, muito famosa na época tal. A irmã Petronila, o nome de Petrolina pode ser o nome da cidade. Aqui o Rio São Francisco é o Rio dos Currais, porque os bandeirantes não acharam ouro aqui, acharam nas Minas Gerais. Então passaram por aqui e aqui o Rio São Francisco virou o Rio dos Currais. Aqui era um curral. E o primeiro morador desse curral era um casal de negros chamado Pedro e Lina. E o padre não conseguia pronunciar o Pedro corretamente. Então ele chamava Petro e Lina. Pode ser que por causa do casal Petro e Lina seja o nome da cidade. E Dom Pedro II esteve em Recife, em 59, visitando a capital pernambucana. A visita do imperador pode ser o motivo do nome de Petrolina, porque era Dom Pedro e Teresa Cristina. Pode ser que seja isso também. Então esses intelectuais discutiam, ninguém chegava em consenso, todo mundo ficava bêbado e todo mundo ia para casa para discutir amanhã de novo. Então o centro da discussão era o nome de Petrolina. Nos anos 90, na inauguração da reinauguração dessa igreja, porque ela caiu por várias vezes, principalmente essa torre esquerda caiu algumas vezes, as tempestades que tinham aqui, a gente tem uma foto lá na frente sem essa torre aqui, por causa da tempestade que derrubou a torre, eles foram aumentando a parede. E aumentando a parede, eles enterraram a placa de inauguração da igreja. E aí os caras estão diminuindo o tamanho da parede e o cara de picareta bate num canto, opa, eu bati numa pedra aqui, para. E aí limparam o local da pedra que ele quebrou, né? E quando eles quebram, um mármore com os decretos imperiais e os decretos republicanos evoluindo a antiga passagem de Juazeiro, a comarca de Petrolina, com dados e datas, que é aquela placa que está ali, entendeu? Então assim, é em homenagem ao imperador, só que eu não posso mais passar na cara de ninguém porque já morreu todo mundo. Então, realmente foi uma homenagem ao imperador. A picareta bateu aqui, quebrou essa peça, né? Foi colocada de volta essa peça aqui, mas a picareta bateu aqui, e aí ela foi retirada da parede, e por decretos imperiais em algarismos romanos, o decreto 530, a Santa Maria Rainha dos Anjos, freguesia de Santa Maria Rainha dos Anjos, Petrolina, em homenagem ao imperador. Acabou a discussão. Acabou a discussão. Só que eu não podia mais passar na cara dos outros, porque eles já tinham morrido. Infelizmente. Aí o trineto, primo legítimo de Clementino Coelho, se torna presidente da vila de Petrolina, e esse cara de 62 a 95 foi o presidente da vila, o chefe da Associação de Moradores. E aí ele foi a Recife, pegou toda a documentação de transformar a vila em comarca e faz a Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral é aceita a transposição de freguesia para a cidade, a comarca de Petrolina. E essa documentação ele leva para Recife e tal, todo o trâmite legal acontece, e aí em 93 para 95 sancionada a cidade de Petrolina. Só que ele não quer ser o prefeito. Ele já é presidente da vila, só que ele é um tenente-coronel da Guarda Nacional. E aí ele não quer ser o prefeito, porque a condição de oficial da Guarda Nacional proíbe isso. Então ele prefere continuar na Guarda, sai, e ele está aqui como autor intelectual, mentor intelectual da Petrolina cidade, mas ele não é o primeiro prefeito. O primeiro prefeito é o pai do primeiro parlamentar, que é o Manuel Francisco de Souza Júnior. Esse é Souza Filho, que é o nome da avenida da cidade, Souza Filho. O Souza Júnior é uma rua da cidade, mas é o primeiro prefeito de Petrolina, que está lá na galeria dos prefeitos como o primeiro prefeito. Mas o primo do Coronel Quelê segue a vida dele e a gente não tem registro fotográfico, a não ser essa que foi pintada depois, uma foto que foi tirada e depois foi pintada, esse era o rosto do tenente-coronel. E esse cidadão aqui é a minha 11ª geração. Essa família, o Olímpio Virgínio, é a base da família Aragão e Santana. A minha avó paterna é bisneta desse cara. E eu sou um Aragão, mas com um sobrenome diferente, porque eu peguei o sobrenome do meu avô paterno. Ela casou, perdeu o Aragão, porque ele não quis o Aragão na família, né? Ele botou o sobrenome dele nos filhos, e os netos, bisnetos e quem vier mais na frente não tem mais direito nem ao Aragão e nem ao Santana. Então todo mundo agora é bairrista. Existe a família Amorim, existe a família Cavalcante, existe a família Aragão, existe a família... Todo mundo, mas todo mundo é coelho.
todo mundo descende desse Valério Coelho Rodrigues, entendeu? Então esse cara aqui, que é o secretário da ata de fundação, tá? Foi ele que escreveu a ata, ele é meu parente lá de cima, e eu só vim descobrir isso agora, 20 anos atrás, né? Então os netos e bisnetos dele, que tentaram continuar o legado e tal, não foi dado o valor devido, né? Então o neto dele ainda é vivo, e ele é se eu conheço a história da cidade, esse cara é 3 vezes mais informações do que eu. Ele conviveu com esse cara morreu com 103 anos de idade, lúcido, contando tudo, desde a ata de fundação, as pessoas que passaram por aqui e tudo mais. Ele foi funcionário público, aposentado e aquela coisa toda. Então, assim, ele era a história pura da cidade, do bêbado, do doido, do documento assinado. Ele conhecia tudo de Petrolina. E isso foi passado para esse neto que ele adorava, que chamava Eovaldo Aragão. E esse Eovaldo Aragão é a súmula de Petrolina, o glossário, né, o Google é esse cara. Aí o cara, querendo saber da história da cidade, eu disse, porra, preciso conhecer as pessoas que conhecem a história da cidade. Aí disse, olha, tem uma que sabe tudo, agora o cara é bruto, o cara é ignorante. Aí sério, vou, né? Então, Personalidade forte. o que é o peito para quem tá cagado? Então eu vou lá. E aí fui, cheguei lá, perguntei quem era, sou eu, tal. Eu disse, quem é você? Aí eu gostava de usar o artifício de Ana das Carrancas. Eu sempre dizia que eu era o menino de Ana. Eu sou neto de Ana das Carrancas. Aí quando eu chegava num lugar, as pessoas diziam, não, é o menino de Ana, pode entrar. Aí, tudo bom, como é que vai e tal? Ninguém sabia já isso. Todo mundo me chamava de menino de Ana. E eu tinha acesso aos coelhos, aos antigos, ao Maniçoba, aos Santana, aos Amaris, aos Gomes, eu tinha acesso a todo mundo. E aí eu sempre gostava de escutar esses mais velhos, as histórias deles, de vaqueiros e tal. Aí o trineto, o bisneto dele, o neto dele, né? O neto, o Eovaldo Aragão é neto dele. O Eovaldo disse, quem é você? Aí eu disse, eu sou neto de Ana das Carrancas. Aí eu disse, mas peraí, Ana teve 2 filhas, você é filho de qual das filhas de Ana? Casca de banana, porque a Maria da Cruz nunca casou e nunca foi mãe. Então assim, eu sou neto da primeira, eu sou filho da primeira, que casou e teve filho, né? Aí eu disse, a Maria da Cruz não foi mãe, eu sou filho da mais velha que casou. Aí ela disse, mas ele não casou com Domingo? Aí eu disse, porque meu pai nasceu no domingo da Santíssima Trindade, então o nome do meu pai é Domingos da Trindade Lopes. Isso ele sabia, ele que me disse a história da Santíssima Trindade, que o nome dele é Domingos da Trindade porque ele nasceu no domingo da Santíssima. Aí eu disse exatamente isso, que é filho de Juvencio, que trabalha na Indústria Coelho, casado com Edith. Mas puta merda, eu vim falar com o cara conhece a minha história, né? Aí eu disse, exato, esse é Edith Maria Aragão. Aí eu disse, não, é Edith Maria Lopes. Edith Maria Aragão. Juvencio, com raiva da gente, tirou o Aragão dela no casamento. Mas ela é Aragão. Ela é filha de fulano e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E você é meu primo. Então o que você quer saber? Pode perguntar. Mas pronto, eu sou o primo do homem, estou em casa. E aí assim, era o dia inteiro. História. Eu sei história de doido, de mentiroso, de bêbado, de ateu, de à toa. As histórias de Petrolina antiga, do ferreiro que mentia que só porra, os guri iam pra lá escutar. De Celestino Gomes que detestava gente burra. Gente inteligente, ele conversava com todo mundo, mas chegava uma pergunta idiota, era um lunga da vida, era uma porrada. Pergunta idiota, resposta pancada. Então, aqui sobrou de Celestino Gomes o chapéu, a capa do livro, um boné que ele gostava de usar, um perfil em metal que ele fazia, esse é um grama aqui de cobre, né? E um esboço de corpo humano, de uma escala de 1:1000, que ele fazia estátuas também, ele era escultor, pintor e tudo mais, e ele foi da roça a Roma pintando quadros. Ele saiu daqui de Petrolina e foi até Roma, chegava na cidade, pintava o local, aqui o saco de pinturas e a mala dele, só o que ele levou. Chegava no local, pintava a paisagem, vendia o quadro, se alimentava, pagava a hospedagem, pagava a comida, o ingresso, a passagem, mudava para outra cidade, até chegar em Roma. E aqui nessa capa é o relato dessa viagem dele da roça a Roma. E aí depois ele lança de Roma a roça, como é que ele voltou de lá para cá, né? Então, infelizmente, só tem esse quadro aqui, muito pouco, e né? esse quadro aqui. Esse é uma pintura de Celestino.
Essa é a estética de pintura de Celestino Gomes, né? Mostrando ao largo o bioma Caatinga, os canais de irrigação e a transformação feita por essa água que corta o bioma Caatinga. Aqui uva, aqui melancia, acerola, manga, goiaba, laranja, tudo que o Vale do São Francisco. E esses são os intelectuais que discutiam o nome de Petrolina. Era a coluna drummondiana, aqui Carlos Drummond com a mão no rosto, né? Aqui os homens e mulheres intelectuais de Petrolina que discutiam, cada um defendia a pedra, o morador, e seu José Raulino Sampaio, que é esse jovem aqui já perto de morrer, com 89 anos de idade, né? Ele era o líder desse grupo de pensadores intelectuais que criaram uma revista chamada Revista Drummondiana, né? E aqui é uma carta de Carlos Drummond perguntando por que num local tão distante, um ser tão longe, as pessoas questionavam e discutiam as teses e livros dele, agradecido imensamente por lembrarem dele num local tão longe do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal. Né? Aqui é Raulino, com o primeiro pouso em 33, o Raulino recebeu o piloto, a foto está lá na frente, né? O primeiro pouso de avião aqui em 33, esse é o piloto, e seu José Raulino Sampaio, aqui é a esposa do seu Raulino Sampaio, né? E aqui a filha de Raulino, a Raulita, que hoje é uma senhora de 90 anos de idade, né? Dona Raulita, e aqui lá na roça. É muito bonita, o traço dos cortes dos anos 20, né? O cabelo dos anos 20, a esposa dele era muito bonita, a filha também, e Dona Raulita é uma pessoa, uma figura inenarrável. Dona Raulita é fantástica. E aqui seu Cid Carvalho, que é o nome da biblioteca da cidade. Há 94 anos de idade, ele aqui com 94 anos de idade, uma inteligência absurda. Ele é o autor do hino da cidade, né, de vários livros escritos da cidade ele fez, e ele criou uma entidade aqui, né, que juntava toda a cúpula de intelectuais, né, daqui da cidade. Aqui são poemas dele, de seu Cid Carvalho, né? Ele era presidente dessa entidade aqui, dos artífices de Petrolina, e aí na morte dele, os artífices também acabou. Do mesmo jeito que a coluna morreu com o seu José Raulino, os artífices também morreu com o seu Cid Carvalho. Então, ficou para a história. Ficou para a história. Aqui são capas de livros, né? Nos 100 anos da cidade, todo mundo lançou em crônicas, prosas, versos e história Petrolina. Essa Petrolina no Tempo e no Espaço, do seu Antônio de Santana, é o relato de um guri que conta o doido, o mentiroso de Petrolina, né? Aqui as crônicas de seu Gentil Porto, doutor Gentil Porto, que foi secretário de saúde do estado de Pernambuco. Ele era médico aqui de Petrolina, e ele chegou a ser secretário de saúde de Pernambuco, né? Já falecido, doutor Gentil. E aqui é o símbolo que está de frente à Polícia Rodoviária Federal. Esse símbolo significa a Encruzilhada do Progresso, tá? Então, na verdade, essa Encruzilhada do Progresso de Marta Luz é uma mão. Então, todos os pontos convergem para Petrolina. Bonito. Então, esse símbolo é uma mão, né? E esse símbolo está hoje de frente ao loteamento Recife e à base da Polícia Federal Rodoviária de Petrolina, né? Então, aqui são crônicas também, livros, todas as capas de livros, nenhum mais encontrado. Ainda você encontra, talvez perdido no estoque de alguém, a Marta Luz, ou então uma outra qualquer, mas na grande maioria são livros perdidos, né? E aí aqui a gente fecha com uma homenagem ao bispo que revolucionou Petrolina. Dom Malão. Dom Antônio Maria Malão. Italiano. Só que a família era pobre e o pai francês, e eles foram para a França tentar a vida melhor na França. E lá ele foi para o seminário, se tornou padre, e de padre evoluiu a bispo, e a primeira e única diocese dele foi aqui. Ele chegou aqui em 24 e morreu em 31. Morreu não. Morreu novo, com 64 anos de idade. Morreu de pneumonia. Ele foi convidado para a inauguração do Cristo Redentor, ficou gripado, essa gripe evoluiu com pneumonia, e ele em São Paulo, em tratamento, morreu. Em 31. Ele é o nosso primeiro bispo, né? Aqui um genuflexório dele, um console que ele trouxe de Paris,
todos os objetos do palácio falavam francês. Ele não tem nenhuma peça brasileira. Então, esse é um console do estilo rococó. Tá? Essa peça hoje, no antiquário, deve custar seus 7, 8 mil reais. O talho manual foi trazido, desmontado e montado aqui. A missa era em ouro, né? Todas as peças da missa eram em ouro e folheadas a ouro. Aqui é o dia da inauguração da catedral, salve 15 de agosto de 1929. Todos os bispos do Brasil vieram para cá e nessa cerimônia ele foi convidado para a inauguração do Cristo Redentor, porque o bispo primário do Brasil veio e convidou ele, porque o clero, Dom Arco Verde, convidou ele para a inauguração do Cristo Redentor, que seria em 31, e ele já estava convidado para esse evento e ele foi, o clero todo presente, e isso aconteceu. Né? A maquete da catedral, e aí você vê em longitudinal uma cruz, um crucifixo, que é o telhado. Foi isso, de propósito. Aqui é o corpo de Cristo. Tá? Então, toda a base de cima é uma cruz, mostrando de cima que a religiosidade em Petrolina é fincada na fé. E aí, à frente de uma... É gótica, né? Gótica, estilo gótico, mas ele não quis os gárgulas, e aí ele colocou Pedro, Paulo e Jesus aqui no meio com a mão em cima do peito. Então, é a igreja do Sagrado Coração de Jesus, porque Jesus está com a mão em cima do peito. Aqui no meio, no acesso, acima da porta de entrada. Os vitrais e o telhado francês, só as pedras e a massa que foi usada aqui é daqui, mas os vitrais e os pilares, tal, as amarras. O relógio foi o padre Cícero, o prefeito Cícero de Juazeiro, quem doou e toca até hoje. A cada meia hora ele bate, a cada hora certa ele bate. Tá? Então tem essa coisa do horário um senhor que eu conheci, falecido já infelizmente, ele foi reclamado pelo prefeito porque ele comprou uma lambreta. E a lambreta atrapalhava o prefeito saber a hora pelo som do relógio da igreja. E ele foi e tomou uma bronca, que era para vender essa droga, porque está atrapalhando eu saber a hora da prefeitura. Eu estou aqui no expediente, que era de frente, eu estou aqui no expediente e você está atrapalhando com essa coisa bagunça que faz barulho aí e tal. E ele contava isso, as gargalhadas para mim, e assim, não interessava se você era um grande, um pequeno. Contar da sua história da infância era fantástico, era justamente aí que eu pegava essas pessoas pelo pé. Né? A foto que eu falei da torre caída. Ah, sim. Parece que era parecia uma igreja de uma torre só. Parece uma igreja ali de estilo holandês, né? De Olinda. Olinda tinha, para eles marcarem terreno, os holandeses faziam com uma torre, os portugueses faziam com duas. Então você vê uma igreja perto da outra, mas uma com uma torre e outra sem torre, por causa disso. Então parece uma igreja de estilo holandês, mas é porque teve uma chuva e derrubou a torre lateral aqui do sino. E aqui é o palacinho, visto mais de perto, é onde o bispo ficou, que era a melhor casa de Petrolina na época, que era do Coronel Clementino. Ele deu para o bispo e hoje é da diocese. Eles estão reformando para fazer um museu da diocese. Esse acervo aqui vai ser todo mandado para lá, né? E eles vão fazer o museu da diocese. Aqui ele, junto com os índios no Mato Grosso, antes de se tornar bispo, ele foi lá no Mato Grosso. Aqui é a primeira diretora do Colégio Auxiliadora. Ela veio junto, essa salesiana, italiana, veio junto com ele para ser diretora. E lá o Monsenhor Gil Sampaio, que é de Santa Maria da Boa Vista, mas foi o primeiro pároco aqui da gente. Tem um acervo interessante aqui da igreja, né? E aqui o material, essa é uma Bíblia Sagrada escrita à mão, tá? De Gênesis a Apocalipse escrita à mão. Na verdade, essa Bíblia é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas como o contexto é religioso, a gente colocou essa Bíblia aqui, né? Mas ela é, de ponto, um grupo de desbravadores da Igreja Adventista fizeram em 1 ano e 8 meses essa Bíblia Sagrada e doaram aqui para o museu. É uma informação do que a gente vai deixar de legado para o Museu da Cidade. Vamos fazer uma Bíblia? Vamos. Quem é que tem coragem? Aí juntou um grupo de 20 jovens, dos adventistas, e eles se alternaram na caligrafia, lembrando que isso aqui é uma folha grande, então tinha que ter régua, tinha que marcar a linha, escrever de lápis, correção ortográfica para depois passar a caneta. Tá? É do tempo ainda do ofício. Então foi toda uma régua passada, escrita de lápis e depois passada a limpo, escrita de apagar
as marcas e tal, então durou 1 ano e 8 meses para isso ser feito. E aí terminaram em 77, 76 e 77 doou para cá. Então, assim, tudo que é da igreja, do palácio, tinha que ser de prata e de porcelana. Né? Se na catedral tudo era de ouro, no palácio, porcelana francesa e prata francesa. Então, tudo isso aqui não fala português. Ele não gostava de comida fria, então uma bandeja térmica, água quente dentro da bandeja e tampada. Então, na hora que ele quisesse comer, a comida estava quentinha, esperando por ele. Então, tudo isso aqui foi trazido da França para dar um status melhor, já que ele não podia melhorar a vida dele. Ele deu uma condição de vida melhor para ele, trazendo os objetos. Já tinha uma vida abdicada. Né? Abdicada. A navegação do São Francisco, as carrancas do São Francisco, né? Os 2 barcos que navegaram pelo São Francisco. Essa foi a barca que a Ana das Carrancas viu passando, esse modelo de barca chamada Sergipana, foi esse modelo de barca que ela viu passando para Pirapora, e aí com a carranca na proa, e ela quis fazer o modelo igual, de barro. A embarcação de gaiola, muito falada, hoje não existe mais as gaiolas do São Francisco, e essa peça aqui é de 1910. Essa foi tirada da proa de uma sergipana e colocada aqui em exibição. Essa é a original das carrancas. Caramba, está muito bem conservado. Essa é a original do Rio São Francisco. É muito bem feito. E aqui as carrancas vampiro do Bitinho, modelo carranca vampiro, né? Mas foi tentado outros tipos, cavalo, tigre, onça, cachorro, vários modelos foram tentados, mas a vampiro predominou. Esse vaporzinho que a gente chama, é? Não, esse é o Benjamin Guimarães. O vaporzinho é o Saldanha Marinho, que foi o primeiro barco que navegou, um barco a vapor, que navegou no Rio, em 1889, né? Não era nem 98, era no 89. Ele navegou pela primeira vez no Rio, um barco a vapor, estilo Mississippi, os barcos do Mississippi. E aí, quando ele deixou de funcionar, ele foi içado do rio e foi colocado como um restaurante do outro lado do rio, do cais. E aí houve uma explosão no restaurante, na cozinha do restaurante houve uma explosão nos anos 90, aí ele foi inutilizado, e aí no começo do século XXI ele foi retirado de lá e colocado onde está hoje, nessa infraestrutura turística que foi montada. Mas durante quase 3 décadas ele foi esquecido, era só aquele montoado de ferro parado na beira no chão, numa esquina de Juazeiro. Muita gente não se importava com o barco. Aí outras gestões vieram, botou como restaurante, né? E aí nos anos 90 houve a explosão, e aí foi esquecido novamente, durante 2 décadas, e aí no começo do século XX ele foi retirado do local e colocado do outro lado como ponto turístico. Como a cidade não tem acesso de ônibus grandes, então toda a parte turística fica no Cais 2, porque o Cais 1, o ônibus grande de 2 andares não entra.